E fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui. E hoje nós vamos estar dando continuidade à série de tutoriais que eu estou trazendo aqui para o canal, agora em 2025, sobre a Godot, atualmente usando a versão 4.3, que é a última estável que eles lançaram. Do vídeo passado para esse vídeo, muita gente deixou feedback, muita gente deixou comentários a respeito de mecânicas, coisas que elas acham interessante ter. E sim, eu vou pegar as mecânicas que as pessoas comentaram que eu acho mais interessantes e vou aplicar aqui no nosso projeto, beleza? Mas existem mecânicas que precisam de determinadas dependências. Por exemplo, uma mecânica de sistema de save e load de dados precisa de um personagem, precisa de um mapa para ter essas informações sendo carregadas. Um sistema de barra de vida, um sistema de ataque, de defesa, ele também precisam de coisas pré-configuradas. Então, para partir desses sistemas básicos de save load, sistemas de barra de vida, eu preciso desenvolver personagens para testar essas funcionalidades. Então foi por isso que eu peguei as artes do orc e as artes do soldado, porque através dessas artes eu consigo desenvolver um ou dois personagens e com esses personagens eu consigo desenvolver essas mecânicas que foram propostas por vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, nas configurações do projeto, tirar essa cena aqui do orc, porque isso aqui eu estava fazendo apenas para exemplificação. Vou fechar essas duas cenas que estão abertas. Vou clicar com o clique esquerdo do mouse, Ctrl clique esquerdo, e vou deletar essas duas cenas porque eram apenas cenas de testes. Agora, com tudo vazio, nosso projeto vazio, apenas com aquelas configurações iniciais, nós vamos começar o desenvolvimento do nosso personagem. Para desenvolvimento de personagens na Godot existe um objeto específico que ele é muito bom para desenvolver personagens, e essas nossas artes são artes top-down, ou seja, vai ser um personagem que se move em 8 direções, ou seja, ele se move em 8 direções, né? Direção livre. Então, esse objeto, em uma cena vazia, a gente clica aqui no mais e busca por objetos 2D, Node 2D, e aqui a gente busca por Physics Bodies. Para eu não ter que ficar digitando, tá aqui, Collision Object, Physics Body 2D, Character Body 2D. É um corpo 2D com físicas especializado na movimentação de personagem por código. É a descrição que ele dá para essa nossa classe. E ele é muito interessante porque basta tu ter o personagem, tu definir a velocidade, definir as direções e colocar uma colisão nele, que existe um método, uma função de character body que já vai fazer toda a lógica de colisão desse corpo. A gente não precisa fazer interpolação de círculos, coisas de frameworks ou de outras engines. É bem mais simplificado em games engines já próprias, já construídas anteriormente. A gente não precisa fazer esses sistemas básicos do zero porque eles já vêm naturalmente implementados. Então eu vou clicar aqui no Character Body e vou clicar em criar. Esse aqui vai ser o nosso personagem de base, Base Character. O padrão de escrita de objetos, ele não utiliza do Snake Case que eu falei no vídeo anterior, que são todas as letras minúsculas e os espaços separados por underline. Aqui nós utilizamos do Pascal Case, esse aqui é o na verdade esse aqui é o Pascal Case, que é a primeira letra maiúscula e a primeira letra de todas as palavras subsequentes maiúsculas também. Esse personagem, ele vai precisar ter como um filho dele alguns objetos. Ele vai precisar de uma sprite 2D. Essa sprite vai ser a sua textura. No caso, eu estou padronizando para o inglês, então vou deixar texture. Por quê? A textura, aqui no canto superior direito, minha webcam provavelmente está no meio. A textura, ela tem um campo aqui que se chama Texture. Esse é um campo na aba de inspetor, onde nós podemos passar, como é que eu posso dizer, imagens. Ou seja, eu posso arrastar a imagem do orc para cá, que automaticamente ele já vai renderizar a textura do orc para a gente.
Então, é interessante ter uma sprite que é justamente para renderizar a textura do nosso personagem atual. Além da textura, nós vamos precisar também de um Collision Shape 2D, que é o formato de colisão físico desse nosso personagem, Collision. E vamos precisar também de um Animation Player. Esse Animation Player, vou renomear para Animation, é o que nós costumamos utilizar para criar as animações, ou seja, a nossa textura ela vai ter diversos frames horizontais e verticais. Quando a gente for mudando o frame atual, ele vai animando essa nossa imagem. E para a gente que está olhando, vai dar a impressão de que é uma unidade animada, de que ele está realizando sim uma animação de forma visual. Esses são os objetos necessários para a gente começar o desenvolvimento dos nossos personagens. Então, com o Ctrl S, eu vou salvar esse personagem de base e aqui percebam que automaticamente ele já veio para o padrão Snake Case, porque ele estava no Pascal Case, ele veio para o Snake Case aqui na hora de salvar os arquivos de cena. Então, aqui dentro de entidade, eu vou salvar esse personagem de base aqui dentro, solto nessa pasta. Então, eu vou clicar em salvar e agora eu tenho uma cena. E essa cena ela pode ser reutilizada para a criação dos nossos personagens. Como nós já temos a estrutura de base, basta duplicar, entre aspas, essa cena e mudar a sua textura e as suas animações, que já vai estar tudo nos trinks, já vai estar tudo ok para a gente continuar, dar continuidade. Eu quero ver só uma coisa aqui. Opa, puxei a imagem errada. Isso aqui. Pronto. Isso é uma coisa que eu queria ver para saber se eu conseguiria reaproveitar essas animações, mas ao que tudo indica, não. As nossas texturas, batendo o olho, vocês percebem que aqui tem mais frames, porque tem mais imagens do que essa. Então, como são texturas diferentes, muito provavelmente esse aqui tem animações a mais, porque ele está maior na vertical também. Então, eu não posso utilizar de um único Animation Player para criar as animações. Se todas as imagens que vocês forem utilizar tiverem um padrão, por exemplo, a primeira fileira sempre vai ser a animação de parado e tem a mesma quantidade de frames, a segunda vai ser ele andando, a terceira atacando. Aqui ele até segue o padrão, mas como ele tem mais animações de ataque, acaba que aqui é a sexta fileira, é a fileira dele perdendo vida, enquanto aqui a fileira dele perdendo vida é a quinta. Então, se eu fosse utilizar de um Animation Player para fazer a animação dos dois, teriam coisas irregulares. Um ficaria com animações corretas e o outro ficaria com as animações erradas. Então, por conta disso, nós não vamos animar esses personagens individualmente na cena de base. Caso os personagens possuíssem a mesma quantidade de texturas e todas as texturas fossem iguais, só mudasse o personagem, alguma coisa do tipo, então seria possível realizar as animações em apenas uma única cena, que no caso é essa cena aqui de base character que a gente criou. Mas como eles possuem animações diferentes, então nós não podemos utilizar da cena de base. Nós precisamos criar uma cena específica para cada um deles e especificar os seus frames horizontais, verticais e as suas respectivas animações. Então, para fazer isso, para utilizar dessa cena de base, eu posso clicar aqui em Scene, Nova Cena Herdável, e aqui eu vou criar uma cena herdável de Base Character, que é o personagem de base. Ele já criou uma cena nova aqui pra gente. E esse personagem eu vou estar chamando de Orc. Com Ctrl S eu vou salvar ele dentro da pasta de Orc, com o mesmo nome que eu passei aqui em cima. Agora, com esse Orc selecionado, nós podemos passar a sua textura, a sua quantidade de frames e realizar as suas respectivas animações. Para fazer essas animações, a gente clica na sua textura. Aqui minha webcam provavelmente está na frente agora, mas não tem problema. É só clicar na textura, caso ela esteja selecionada e esse menu não apareça, seleciona algum outro objeto, como o Animation Player, por exemplo, e depois seleciona a textura novamente. E aqui no campo de textura eu vou especificar a textura do Orc, vou dar um zoom, né, porque ela está muito grande, e aqui eu vou contar quantos frames existem na horizontal
e quantos existem na vertical, ou seja, quantas linhas e colunas, respectivamente, tem nessa minha imagem. Eu sei que nós temos 8 frames horizontais, porque essa é a maior animação e ela possui 8. Então, aqui na aba de Animation, eu vou especificar que o H-frames é 8. Já na vertical, nós temos 6 frames. Então, aqui, V-frames, que são frames verticais, vai ser 6. Ao especificar 8 e 6, percebam que agora o nosso personagem ele só está aparecendo com uma única textura. E se eu for mudando o seu frame atual, percebam que ele tem uma animação sendo reproduzida quando eu vou mudando esses frames atuais. E que no caso, essa primeira animação é a animação dele parado. Então, para criar animações, para animar esse frame, para quando a gente executar o projeto, a gente pedir para o nosso Animation Player rodar animações respectivas, nós podemos selecionar o nosso Animation Player. Caso a aba não esteja aparecendo aqui embaixo, ela provavelmente pode estar minimizada, mas a partir do momento que vocês selecionam o Animation Player, ele vai expandir essa aba de animações aqui embaixo. Dentro dessa aba de animações, nós temos aqui o nome Animation. Ao clicar, ele nos dá a opção de criar novas animações. Então, vou clicar aqui em New. O nome da animação vai ser Idle, porque é a animação do boneco parado. E antes de mudar qualquer coisa na nossa linha do tempo, o nosso Snap está de 0.0333 segundos. Eu vou mudar esse Snap para 0.1. É o valor que eu costumo trabalhar. Assim, ele vai mudar os frames da animação a cada 0.1 segundos. Geralmente esse é um padrão que nós costumamos utilizar em jogos de pixel art, que as imagens, que as texturas, elas não possuem muitos frames. Pois bem, aqui eu consigo arrastar a minha linha do tempo clicando com o clique esquerdo do mouse e segurando o clique e arrastando. Vou deixar aqui em 0 segundos. Vou selecionar a nossa textura e vejam, como o nosso Animation Player, a sua aba de animações, ela está aberta e nós selecionamos um outro objeto, que foi a textura, agora ele nos dá essas opções aqui que nós costumamos chamar de keyframes, que são essas chaves. Nós podemos especificar nas nossas animações chaves como frame, frame vertical, frame horizontal e assim por diante. Então, esse frame 0, eu posso dar uma chave nele aqui. Ele pergunta se eu quero criar uma track. Eu vou marcar aqui sim. E agora eu vou arrastar para 0.1 segundos, só clicando e arrastando. Com o Ctrl e a roda do mouse para cima, nós podemos dar um zoom para ver. E agora, aqui em 0.1, eu vou mudar aqui para 1 e vou clicando que ele vai automaticamente inserindo esses frames. E aqui, se eu passar mais um, foi o último, ele sumiu com a textura. Eu sei que essa animação ela tem 0.6 segundos, porque o último frame dela é carregado aqui em 0.5. Então, eu preciso dar 0.1 segundo a mais para dar tempo desse último frame ser renderizado. Então, aqui na direita, nós temos o tempo dessa nossa animação, que vai ser um tempo de 0.6 segundos. Vou marcar o botão de Loop, Animation Looping, que é esse botão aqui da direita, e vou reproduzir essa animação. Essa é a animação do nosso personagem parado. A partir dessa primeira animação que foi feita, para criar novas animações é bem simples. Clique em Animation, nova animação. A segunda animação provavelmente é ele andando, então eu vou passar aqui Walk, de andando. Ele vai começar a partir do momento que ele, pronto, esse aqui é o primeiro frame, que é o frame 8. E aqui percebam que ele já foi automaticamente para 0.1. Eu só preciso clicar nos outros frames que ele vai inserindo automaticamente. E aqui percebam que eu adicionei frames a mais. Como nós temos 8 frames na horizontal, uma animação ela só pode ter no máximo 8 frames. Então, se eu passei um frame a mais, é porque eu peguei um frame de uma outra animação, de uma animação que está em outra linha. Então, sempre conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse frame aqui não é um frame de corrida, é o frame da animação de ataque. Então, eu vou clicar com o botão direito,
deletar esse keyframe e vou dizer que ela vai ter 0,8 segundos de duração, marcando aqui o botão de loop. Essa é a animação do personagem correndo. Vamos ver a próxima animação. Começa aqui do frame 16, é a animação de ataque, e depois é outra animação de ataque, a animação perdendo vida e a animação morrendo. Então, pois bem, vamos criar a animação de ataque 1, que é o primeiro ataque. Começa do frame 16, vou marcar um key aqui, e os subsequentes vai ter 0,6 segundos de duração. E as animações de ataque, elas não precisam ser loopadas. Vai depender do jogo que tu está desenvolvendo, mas se tu loopar uma animação de ataque, ele vai ficar lá batendo sem parar. E geralmente o que a gente quer é, ao pressionar uma tecla, como o clique esquerdo do mouse, a gente quer que o personagem ele execute uma ação de ataque. Então aqui, ele executou um ataque, e eu vou criar uma nova animação, que é a ataque 2. A ataque 2 vai começar do frame. E aqui percebam que as coordenadas elas estão mudando. Ele está no 7, 2. Como eu sei que tem 8 frames, quando isso aqui estiver no 0, é porque é o começo de uma nova animação. Então percebam que ele foi para o 0 e já apareceu uma nova textura do personagem. Então eu posso animar a partir do 24 e animando e pronto, ele já sumiu de novo, então é 0,6 segundos de duração novamente. O atalho para ele executar uma animação é o D. Então se tu pressionar D, vai aparecer aqui a animação do ataque. Então ele tem duas animações de ataque, essa aqui mais rápida e essa aqui dá a impressão de ser um ataque mais forte. Além disso, ele tem uma animação de hit, que é quando ele está perdendo vida, que vai começar do frame 32, 33, 34, 35, 36. 0,4 segundos de duração, não vai estar loopada, porque geralmente ele só toma o hit uma vez, depois ele volta ao estado padrão. E por fim, ele tem uma animação de morte, Death, que começa provavelmente do frame 40. 40, 41, 42, 43, pronto. 0,4 segundos de duração. Uma coisa que deu para perceber é o seguinte: trabalhando com jogos top-down, a colisão ela sempre vai ficar na parte de baixo do personagem e existe uma coisa que nós chamamos aqui na Godot de Y-sort. Quando eu estou embaixo de uma árvore na cena, é para o personagem aparecer na frente da árvore. Mas quando eu estou atrás, é para o personagem aparecer atrás dessa árvore. E esse Y-sort é medido pelo pivô do objeto. O nosso personagem, o seu pivô, é esse ponto central aqui. Isso significa que tudo que está abaixo do pivô vai ser renderizado na frente. Ou seja, o objeto, a árvore, por exemplo, o pivô da árvore precisa estar abaixo do pivô do personagem para ele aparecer. Então, o personagem só vai aparecer na frente da árvore, nesse caso, quando a sua cabeça estiver para baixo da árvore, o que não é ideal. O ideal seria, a partir do momento que ele passa o pé, porque o pivô é o pé, né? Porque é um jogo top-down. Então, quando ele passar o pé, então, na teoria, é para ele ser renderizado na frente dessa árvore. Então, para modificar o pivô dessa imagem, sem eu ter que mudar aqui o personagem, porque aqui percebam que eu estou movendo o personagem, mas ele está movendo também a sua textura e todo o resto. Vou zerar aqui o Transform. Para mudar o pivô do personagem, eu vou selecionar a sua textura, a sua sprite. Aqui em cima eu vou marcar o Move Mode, que é o W. Eu espero que a minha webcam não esteja na frente, mas é só pressionar o W. É o botão à direita do mouse, do Select Mode, que é o Q. Então, ao pressionar o W, vocês vão clicar com o Shift, clique esquerdo e arrastar para cima. O pivô do personagem é para ser o seu pé. E aqui percebam que ó, ele tem 4 pixels para esquerda e 5 pixels para direita. Caso vocês queiram, vocês podem deixar 5 ou 4. Como isso aqui é um número ímpar, na verdade como isso aqui é um número ímpar, não tem como a gente deixar centralizado. O centralizado seria o 4,5.
Então, como isso aqui não é um número par, se fosse 8, dava para deixar no meio, que ficava 4 pixels para a esquerda e 4 para a direita. Mas como ele não está centralizado, a gente deixa aqui por padrão, ó, foi isso aqui que a gente mudou, a sua posição. A gente mudou a sua posição em Y para ser 7 pixels para cima. Agora, a origem do nosso personagem, o seu pivô, está no seu pé. Então, a partir do momento que o pé do personagem passa do pivô de uma árvore, ele vai começar a ser renderizado na frente dessa árvore. Então, agora que nós já definimos o pivô do personagem e criamos todas as suas animações, o que é que nós podemos fazer primeiro aqui? Definir a sua colisão, o seu formato de colisão. Então, seleciona o Collision Shape, vem aqui na direita e aqui nós temos Shape, que é o formato de colisão que a nossa textura vai ter, o que o nosso personagem vai ter no caso. Ao clicar aqui em Shape, onde está vazio, ele nos dá algumas opções de formato de colisão. O formato que eu costumo utilizar, para não ter muitos problemas, são formatos lisos, sem círculos, porque colisões círculas tendem a bugar. Não bugar, né, mas elas tendem a dar mais problemas do que colisões sólidas. Com colisão sólida, tu não tem perigo de bugar. Então aqui eu vou selecionar um retângulo, ele vai criar esse formato de colisão para mim e eu vou arrastando. A colisão desse personagem, por ser um jogo top-down, eu vou usar a sua sombra como orientação. Então ele vai ficar até aqui, vai ficar até aqui, aqui e aqui. Esse é o formato de colisão que eu quero ter para esse personagem. Qualquer coisa que tenha colisão que encoste nesse retângulozinho vai fazer o meu personagem ficar parado, porque ele vai estar com uma colisão física. Agora que nós já definimos a sua colisão, seu animation player, configuramos a base da nossa cena, nós podemos partir para o código. Mas o código eu não vou criar dentro de Orc. O código eu vou criar no nosso personagem de base, porque nós podemos reaproveitar o código de base dentro das nossas classes, dos nossos outros personagens. Então, aqui no personagem de base, eu vou criar um código. Então, aqui, selecionando ele com o clique esquerdo, percebam que vai aparecer esse botão aqui, ele vai estar disponível para ser clicado, que é atribuir um novo código para o objeto selecionado. Vou clicar aqui e esse código ele vai ficar dentro de entidades com o nome de base character. Eu não quero nenhum template e eu vou criar. Os nossos códigos na Godot, por padrão, eles vêm desse jeito aqui, vazios, com o tipo que o nosso objeto está herdando. Eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito de lógica de programação. Eu tenho cursos de lógica de programação, tenho tutoriais de lógica de programação aqui no canal. Esse é um tutorial introduzivo ou coisas mais complexas, mas eu não vou dizer o que cada linha vai fazer. Eu vou dizer, claro, que cada linha vai fazer, mas eu não vou explicar de forma detalhada. Mas o nosso código, ele sempre vai herdar de uma classe. A classe CharacterBody veio como a classe desse nosso objeto, porque o nosso objeto ele é do tipo CharacterBody. Uma outra coisa que eu posso fazer é definir um nome de classe para esse personagem, porque assim fica mais fácil de acessar essa classe de algum outro canto do meu projeto. Então, eu vou definir para ele o nome de classe, class name, base, character, que é o personagem de base. Assim, caso eu precise dessa classe em algum outro personagem, eu posso dar um extends em base character, ao invés de dar um extends, por exemplo, em character body. Porque assim ele vai pegar tudo que existe nessa classe e tudo que existe também nessa classe aqui e vai passar para as outras unidades. É o que nós costumamos chamar de herança no desenvolvimento, na programação no geral. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse nosso personagem é armazenar as suas variáveis em objetos. Nós temos, na verdade, armazenar os nossos objetos em variáveis. Nós temos diversos objetos aqui. A sua textura, a sua colisão, o seu animation player. Então, para armazenar objetos em variáveis, eu vou criar uma categoria de exportação, que é a categoria de objetos, objects.
E os objetos que eu sei que eu preciso armazenar são a sua textura, que é uma sprite 2D, e eu também preciso armazenar o seu animation, que é um animation player. Ao fazer isso, percebam que agora na direita, no inspetor do nosso personagem, nós temos objetos, que são a textura e o animation player. E nós podemos vincular os nossos objetos clicando e arrastando eles para o seu campo. Percebam que no campo de animation player eu não consigo vincular a textura. Isso não é possível porque eu defini um tipo para esse nosso objeto, para essa nossa variável que é um sprite 2D. Então ela só vai aceitar aqui dentro outras sprites. Então eu vou passar para cá e com o Animation Player vou fazer a mesma coisa. Não consigo passar aqui em cima, apenas aqui embaixo. E olha que interessante. Eu falei do princípio da herança e como esse nosso personagem de base ele possui um código e o orc está herdando de personagem de base, ao vir em orc, ele já vai ter os objetos vinculados e o código vinculado a ele. Porque todas as classes que herdam de uma outra classe, todos os objetos que herdam de um outro objeto, de uma outra cena, eles herdam literalmente tudo. Códigos, shaders, animações. Então é por isso que as animações eu fiz individualmente dentro do orc. Porque caso eu tivesse feito as animações dentro do personagem de base, toda a lista de animações viria herdada. Só que o orc ele possui animações diferentes do soldado. Então daria mais trabalho de modificar as animações dentro da instância. Então, para evitar esses problemas, a gente edita as animações individuais dentro de cada uma das cenas, porque o orc ele é uma instância de personagem de base, mas ele é uma instância completamente independente. Ou seja, o soldado ele vai ser uma instância de personagem de base. Então eu vou ter o soldado e eu vou ter o orc. Eles são paralelos, eles não conversam entre si. Então uma coisa que eu modificar no soldado não vai ficar modificado no orc. Então eu posso ter essas modificações sem problema algum. Com os nossos objetos vinculados às variáveis, agora nós podemos criar o nosso primeiro código e o nosso método que vai ser chamado a cada frame de execução do nosso projeto é o PhysicsProcess. E aqui na Godot 4.3 ele já dá a tipagem automática para a gente. Vocês podem se perguntar o que é esse underline na frente das variáveis. O underline que eu costumo utilizar na Godot vem do padrão do Python, que é para inferir para quem estiver lendo o meu código que essas são variáveis privadas, ou seja, elas não podem ser acessadas de outros objetos. Isso aqui é mais uma forma de inferir para o código e para mim mesmo, para eu saber o que é público e o que é privado. Se eu estou passando o underline na frente, significa que essas variáveis elas vão ser acessadas apenas por base character e as suas instâncias que também são base character. Mas, por exemplo, se eu tiver um mapa, o mapa ele não vai poder acessar a textura do meu personagem, a não ser que eu tenha um método público que retorna a textura para o personagem. Isso são padrões de código para manter o código sempre mais organizado. Aqui na PhysicsProcess, eu quero criar um código de movimentação do nosso personagem. E, como eu disse, o nosso personagem ele se movimenta em 8 direções, porque é um jogo top-down. Para mover o personagem em 8 direções, eu posso ter a variável direção, que vai ser um vetor de 2 dimensões. E um vetor de 2 dimensões ele armazena dois tipos de valor: valores horizontais, que é o x, e valores verticais, que é o y. Então, se eu tenho um valor menos 1 em x, menos 1 em y, o personagem vai andar nessa diagonal. Mesma coisa para as outras direções positivas. Então, é por isso que é uma movimentação em 8 direções. Essa nossa direção, ela vai armazenar as inputs, ou seja, as teclas que nós estamos pressionando. Então, eu vou dizer que a direção ela vai ser input.getVector. E o getVector, ele precisa de 4 ações. A primeira é a ação negativa em x, a segunda é a ação positiva em x, a terceira é a ação negativa em y e a quarta é a ação positiva em y, nessa ordem respectivamente.
Então aqui, entre aspas, eu vou passar move left, ação negativa, andar para a esquerda, move right, ação positiva, andar para a direita, move up, ação negativa, andar para cima, move down, ação positiva, andar para baixo. E em Games Engine, o eixo vertical ele é invertido. Para cima é negativo, para baixo é positivo. Então é por isso que a ação negativa é andar para cima e a ação positiva é andar para baixo. Só de deixar o meu código assim, se eu executar o personagem de base, eu vou ter alguns erros sendo disparados no meu depurador. Esses erros estão ocorrendo porque eu não criei essas inputs, essas ações. Para criar ações personalizadas, nós podemos vir nas configurações do projeto, em Project, Project Settings, e aqui nós temos a aba de Input Map. Dentro de Input Map, eu posso aqui nesse campo adicionar novas ações, que são justamente, elas têm que dar um match com o nome que foi definido aqui. Então, eu tenho Move Left, Move Right, Move Up, Move Down. Com as nossas ações criadas, percebam que aqui na direita nós temos esse mais, que é para adicionar um evento, uma ação que vai dar um trigger, que vai chamar essa ação. Se eu clicar no mais, no Move Left e pressionar o A, porque aqui ele está escutando por inputs, ele adicionou o A para mover para a esquerda. Então, vou clicar em OK. Vou clicar no mais novamente, vou clicar na seta para a esquerda. Move Right vai ser o D. E vou clicar também na seta da direita. Move Up vai ser o W. E vou clicar também na seta para cima. Vejam que eu estou clicando e se eu clicar em qualquer outra ação, ele vai mudando. Então, clica na seta para cima, depois clique em OK. Não aperta Enter, porque se tu apertar Enter aqui, ele também escuta o Enter como uma ação. Então, tu tem que clicar no OK mesmo. Então, o Move Down vai ser o S e também vai ser a seta para baixo. Agora, se eu executar, eu não vou ter um erro, mas essa variável ela não está sendo utilizada para nada. Se eu printar a nossa direção, percebam que quando eu executar o base character, ele vai estar retornando 0. E quando eu começar a pressionar alguma ação, ele está retornando essa nova ação. 0.707, 0.707, 0 e 1, porque eu estou pressionando para baixo. Se eu pressionar para cima, 0 menos 1, e assim por diante. Com essa nossa direção criada, vocês lembram que eu disse que o character body ele é muito útil porque a gente aplica uma direção e uma velocidade a ele e ele já começa a mover e caso ele colida com o objeto, ele já colide. Para fazer essa nossa direção ser aplicada a uma força, o character body ele tem uma palavra reservada que é a velocity. Eu posso dizer que a velocity ela vai receber a direção, porque a direção ela só está apontando para um canto, tanto que ela é um valor muito baixo. Ela é 1, 0.7, 1, menos 1. Então, a nossa velocidade ela vai receber essa direção multiplicado por algum valor que a gente queira que seja a velocidade de movimento em pixels. Como eu sei que o nosso mapa ele tem 320 pixels, se eu passar 320, em 1 segundo ele vai atravessar o mapa. Então, como o nosso personagem é pequeno e ocupa apenas uma parcela desses 320 pixels, é interessante que ele não seja muito rápido, para em 10 segundos ele não percorrer o mapa todo, por exemplo. Então, eu vou estar utilizando mais ou menos aqui uns 48 de velocidade, eu acho que é um valor inicial bom. As variáveis eu costumo armazenar em outra categoria de exportação, porque caso eu precise modificar o valor da variável, eu modifico pelo inspetor, igual eu fiz aqui com os objetos. Então, eu vou criar a categoria de exportação, que vai ser a categoria de variáveis, e aqui dentro eu vou ter a move speed, que é a velocidade de movimento, e ela vai ser um float. Por padrão, eu vou definir o valor de 32. Então, agora eu posso dizer que a velocidade ela vai ser a direção multiplicado pela move speed. Aqui em base character, ele ficou com 32 de velocidade porque é uma velocidade base.
Mas aqui no orc eu posso muito bem modificar esse valor de 32 para 48, por exemplo, que o orc ele vai ser mais rápido que o personagem de base. E é interessante ter essas variáveis como variáveis de exportação, porque podem existir unidades a cavalo, por exemplo. Assim como eu sei que existem nesse pacote. Então, unidades a cavalo podem ter mais velocidade do que unidades a pé, porque naturalmente é assim que funciona. Então, se eu deixar o move speed desse jeito e printar a nossa velocidade aqui, vocês vão ver que agora ele vai estar retornando menos 48, menos 48, 48. Se eu pressionar duas, ele retorna 33, quase 34. Isso aqui é porque a nossa velocidade ela está normalizada. Se eu estou andando A1 na direita e A1 para baixo, na diagonal eu não estou andando A1, eu estou andando a 1.4, mais ou menos. Então, para normalizar esse 1.4, ele meio que divide por 2, então fica 0.7, porque na diagonal tu está andando em dois eixos ao mesmo tempo. Então, por conta disso, a velocidade nas diagonais ela precisa ser normalizada. Isso é uma coisa que o getVector ele já faz naturalmente, então a gente não precisa se preocupar em normalizar o nosso vetor direcional. A nossa velocidade, ela foi aplicada, na verdade, ela teve um valor atribuído a ela, mas o nosso personagem não está andando. Para o nosso personagem andar, nós precisamos chamar o método moveAndSlide, que é um método exclusivo de Character Body 2D. Apenas com essas três linhas de código, caso eu execute o work agora, vocês vão ver que ele vai estar andando na nossa tela e ele já anda em 8 direções. E aqui ele ficou um pouco lento, então 48 foi um valor um pouco baixo. Eu vou estar passando 80 mais ou menos para ele andar um pouco mais rápido. Então agora o nosso personagem ele demora mais ou menos 4 segundos para ir de uma ponta até a outra do mapa. Para finalizar essa aula, para ela não ficar muito longa, porque ela já está com mais de 30 minutos, eu vou executar as primeiras animações do personagem e elas vão ser baseadas na direção. Ou seja, depois da Move and Slide eu vou verificar. Caso ele possua uma direção e quando eu coloco um if desse jeito, if direction, ele vai verificar se a direção ela é diferente de zero. Ou seja, se eu estiver pressionando algum input, automaticamente ele vai ser diferente de zero. Então, caso eu tenha alguma direção, eu posso chamar o nosso Animation Player e posso pedir para ele reproduzir .play, que é um método de Animation Player da classe Animation Player, e eu posso pedir para ele reproduzir a animação de walk. E aqui embaixo eu vou dar um return. Eu dei um return porque caso ele não entre nesse if, ele vai pular para essa parte do código. Caso ele entre, ele vai parar o código aqui. Então aqui embaixo eu posso pedir para ele reproduzir a animação de idle, que é a animação que ele vai chamar quando ele estiver parado. Então agora se eu executar o work, vocês vão ver que ele vai estar andando. Se eu estiver parado, ele para. Se eu voltar a andar, ele anda. E a última coisa que nós precisamos fazer é, caso ele possua uma direção, eu preciso saber se a direção em x ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, ou ela é menor do que zero, negativa. Caso a direção em x seja maior do que zero, significa que ele está indo para a direita. Caso a direção em x seja menor do que zero, significa que ele está indo para a esquerda. Então, caso ele esteja indo para a direita, o seu flip horizontal vai ser igual a falso. Por quê? Quando eu clico aqui em textura, aqui na aba de offset nós temos flip H que está como falso, ele não está marcado. Caso ele esteja indo para a esquerda, esse valor vai ser verdadeiro. Então, ele vai inverter o personagem de direção. Logo, texture.fliph é igual a false, porque ele está indo para a direita. Caso seja menor do que zero, texture.fliph igual a verdadeiro. Ao executar a nossa cena de orc, agora ele anda normal para a direita, e se eu virar para o outro lado, ele vira para o outro lado também e executa também as animações de parado. E aqui ele está preservando a última direção que o personagem andou, a animação e a orientação.
Então, com isso, nós encerramos esse primeiro tutorial. Provavelmente no próximo vídeo eu vou terminar toda a parte de combate, que são animações de ataque. Posso fazer um combo de 2 ataques, porque existem 2 ataques. Posso fazer ele perdendo vida, posso fazer ele morrendo. E posso também fazer a barra de vida, porque já é um sistema que conversa muito bem com essa parte do combate. Lembrando que todos os links dos meus jogos vocês encontram aí na descrição, todos os links dos meus cursos também e das minhas redes sociais. Lembrando que esse vídeo e todos os meus vídeos são um oferecimento aos membros do meu canal. Meu muito obrigado a todos os membros. Vai estar passando a lista com o nome deles aí na lateral. E eu vou dar prioridade às sugestões de membros. Até porque assim vocês me ajudam de forma financeira. Porque os tutoriais aqui no YouTube eles são gratuitos e eu não recebo muito. Então, quem puder, considere se tornar membro, custa apenas R$ 5 e vou estar dando assistência. Vou estar dando assistência não, né? Vou estar dando prioridade às sugestões dos membros, tranquilo? Era isso para esse vídeo, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Valeu!